Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus inscritos. Gente, a raiz do cabelo já tá gritando. Socorro! Como é que vocês estão? Quintou aí pra vocês. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho longo, tá? Não vai ser zoeira. Nem o podcast não corram. É sobre a descoberta do autismo dos meus gêmeos, né? Do Adolfo e Samuel. Pessoal, algumas informações são muito importantes para alguns pais, papais e mamães que sejam ou que vão assistir esse vídeo. Eles nasceram, um deles nasceu com alteração no teste do pezinho, que foi uma alteração hormonal, nasceu com hipotiroidismo, né? É uma alteração na tiroide. Só que foi refeito o teste do pezinho, quando a gente refez deu tudo normal. Até aí ok. Com o passar dos meses, eu percebi que os meus filhos eles tinham muita dificuldade na troca da mamadeira para algo mais sólido. Isso depois dos 5, 6 meses de nascidos, né? Nisso, eu percebi muito que eles não olhavam fixo para mim. Principalmente o menor. Eu cheguei a pensar uma vez, até que eu comecei a chorar. Falei, meu filho é cego, então. Ele não olha para mim, ele é cego. O menorzinho, né? Ele é cego. Aí eu fazia assim, eu passava o dedo, ele não mexia. Não mexia. Era coisa assim surreal. Tipo, nunca atendeu pelo nome. Hoje ainda temos muita dificuldade porque eles estão no comecinho do tratamento, né? Até então não tinha nada confirmado, era só suspeita de autismo, uma coisa e outra. Levei na pediatra. Não na pediatra comum, que foi do comecinho. Levei há 6 meses atrás. 6, 7 meses atrás, por aí. Aí a pediatra avaliou eles, a saúde deles está ok, graças a Deus estão bem, né? São perfeitos e lindos e ousados igual a mãe, né? Só que são muito agitados, uma coisa que eu não sou. Assim, não sou o extremo deles, né? Mas um pouco de agitação não faz mal para ninguém, mas ao extremo do que eles são agitados é um diferencial também. Para vocês terem uma ideia, os meus filhos eles não sentam por um minuto. Não sentam. Só se for uma coisa que realmente chame muita atenção, mas assim, até um desenho que eles estão assistindo, eles assistem de ponta cabeça. Eles colocam o pé na boca, fica mexendo com outra coisa, eles não assistem sentados, eles não fazem isso. Raramente você vai ver um deles sentado por mais que 1 minuto. Eu acho que não chega nem a 1 minuto. Certo. Levei em outra pediatra, em outro profissional, né? Para falar da fala, que eles ainda não falavam. Eles não falam ainda, né? Não sabem se comunicar. Aí a pediatra falou assim, mãezinha, a saúde deles está perfeita, eles estão bem, estão no peso normal, altura ok. Só que eles possivelmente têm uma alteração. E é os dois, tá? Aí ela foi me explicando. Aí eu, tá bom. Ela me encaminhou pro neuropediatra. Pessoal, antes de eu solicitar um neuropediatra, na verdade eu dei entrada pelo SUS, né? Porque é um direito nosso ter esse acompanhamento pela saúde pública. Só que como demorou muito assim, questão de meses, eu resolvi pelo particular e acabei passando as crianças no neuropediatra, que, por via das dúvidas, é um ótimo profissional. Chegando lá, o médico falou, aí eu falei, eu paguei por 2 consultas, mas ele me autorizou a entrar com os 2. Ele falou assim, mas eu não vou nem falar muita coisa pra você, não vou nem dar rodeios. Os 2 têm comportamento de autistas, né? Visivelmente são autistas, só que a gente só vai investigar o grau, se é do médio ou elevado, porque o leve não é. Ele já falou assim, caramba. Aí a lágrima já desceu, né, dos olhos. Porque assim, a gente sabe que eles têm uma alteração, a gente sabe que eles têm uma diferença, né?
E não nós que somos pais, mas a sociedade, querendo ou não, é muito preconceituosa. Muito preconceituosa, acha que autismo é uma doença, acha que quem é autista fala que é doido, é doente. Ai, é horrível, gente. A sociedade é um lixo para esse tipo de coisa. Muitos, né? Não tô falando assim no geral, não, tá, gente? Não estou generalizando, mas assim, algumas coisas que eu já ouvi por aí. Fez algumas perguntas, passou algumas informações sobre o problema de cada um, porque de um para outro, a única diferença é a agressividade. O maiorzinho, que é o Adolfo, ele é agressivo com outras crianças e com outras pessoas, ele não é agressivo com ele. Já o pequeno, o menor, ele é agressivo com ele mesmo, ele se machuca. Se é alguma coisa que está incomodando ele, se é alguma coisa que ele não consegue se expressar, ele bate a cabeça, ele se bate, ele se joga no chão com tudo. Ele não tem pena dele, entendeu? Ele não tem, assim, como que eu posso explicar para vocês? Ele não tem... Ai, meu Deus, autocontrole. Ele não se controla. Tipo, e é aquela questão dele mesmo se agredir. E é horrível. Essa, pra mim, é a pior cena que eu já vi, assim, em um ser humano, né? No caso do meu filho. E ele foi falando lá, explicando como era. A escolinha também fez um relatório deles, dos dois. O relatório é da mesma forma, eu vou ler aqui pra vocês. O que a escolinha falou que acontece com eles lá. O que acontece comigo dentro de casa é algumas coisas que eu vejo. Só que na escola, querendo ou não, eles se agitam mais. Então, o comportamento deles tendem a ser mais agitados na escola do que em casa. Tanto é que eles voltam mais agitados para casa quando vão para a escola. Para a creche, né? O relatório escolar tá assim. O presente relatório tem a finalidade de informar sobre o comportamento do aluno Samuel, esse é o menor, Souza da Costa, matriculado na creche da escola municipal, localizada, essa é aquela localização da escola. O referido aluno apresenta déficit de atenção, não obedece a comandos, não sabe se alimentar a não ser por mamadeiras. Os meus filhos ainda não comem nada sólido, gente. É muito difícil. É inquieto, vive subindo nas mesas e cadeiras, tirando suas próprias roupas. Sim, o maiorzinho ele fica pelado. E o menor tá indo no mesmo rumo que ele. Demonstra agressividade, não interage com outros alunos, possui limitações em desenvolver as atividades propostas, necessita de acompanhante em sala de aula, já que tira a atenção dos outros alunos para que ele possa desenvolver melhor suas habilidades. Isso aqui é o básico, tá, gente? O que as monitoras me passam no dia a dia é bem pior. É bem pior. Pior assim no termo, né? Eu não quero que os meus filhos cheguem a machucar alguém. E também não quero que alguém machuque eles. Nenhum dos lados. Porque, querendo ou não, o autista ele não tem um controle de si se ele não está sendo acompanhado, se ele não está sendo medicado devidamente. Como está no comecinho, eles não são crianças agressivas ao extremo. São só assim, só ficam mais agressivas quando eles são contrariados. Quando eles são contrariados, eles ficam muito agressivos. Aí o que eu falo pra vocês, gente, não foi fácil descobrir. A sociedade é preconceituosa, a sociedade entende autista como doente. O autismo, quando ele não vem seguido de outros problemas, como que eu posso... veio na minha mente agora e sumiu. Esquizofrenia e outros lá. Tem criança que pessoas, né, até adultos mesmo, que tem só de laudo, tem umas 60 folhas explicando. E até então, pelo que eu saiba, os meus filhos só são autistas. Queira Deus que pare por aqui, e se não, a gente vai cuidar da mesma forma. O que eu tenho para falar para vocês, mamães e papais, é que não vai ser fácil. Para mim, e nem para quem ainda não teve a coragem, a capacidade de procurar um profissional para poder
saber de fato o que acontece com o seu pequeno, com a sua criança. Gente, preconceito sempre vai existir, pessoas de má coração sempre vão existir. Só que se por causa dessas pessoas vocês esconderem seus filhos, criarem como antes o povo criava, é doido, eu vou deixar dentro de casa. Tinha crianças que até atrofiavam os ossos, porque os pais tinham vergonha, porque os pais falavam que era doido e tinha que viver como bicho, e realmente se comportavam como bichos, porque não tinha as informações e os acessos que a gente tem hoje. Então, o que a gente tem que fazer? Eu, no meu caso, é cuidar. O médico já passou medicações para agressividade, agitação e para controle do sono deles. Próximo passo é deixar por 15 dias eles com essa medicação que ele passou, mas ele passou a medicação para 3 meses, não foi para 15 dias. A observação é durante 15 dias, para que ele possa ver como que o remédio está agindo, para encaminhá-los para um fonoaudiólogo. Porque eles não falam ainda. Eles falam raramente assim, papai, mamãe. Ou quando, vamos supor, alguém apronta ali entre eles e já entende que aquilo é errado, porque o autista ele não é burro não, tá? Muitos são até mais avançados na inteligência do que uma pessoa que não tem autismo. Quando ele vê que ele aprontou alguma coisa muito grave, que a ele parece grave, posso brigar com ele, alguma coisa assim, ele já faz, mamãe, com medo. De eu ir lá e questionar aquilo que ele fez. Então, assim, é muito difícil, principalmente para as mães. Eu acho que as mães, querendo ou não, conviver mais tempo com seus filhos do que os pais. Muitas mães não trabalham fora, como eu não trabalho fora, gente. Eu só lido com mídia. Hoje, graças a Deus, só com mídia social. Tenho 50 mil coisas para fazer, 50 mil aplicativos para mexer, 50 pessoas para lidar durante o dia ou até mais. Então, assim, gente, para mim é um conforto trabalhar dentro de casa para poder acompanhar melhor eles, entendeu? E só eu mesmo que fico dentro de casa. Para as mães que trabalham fora é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Tem mães que largam até o trabalho fora para poder cuidar, para poder dar uma atenção maior para o autista, para o seu filho autista, né? Então, assim, não vai ser fácil. Se teve um desses sintomas, assim, que você vê que não é normal de uma criança comum na idade deles, procure um profissional ou procure um pediatra para pedir, encaminhar. Às vezes você pode até ir direto, mas tem outras que você precisa encaminhamento, né? De um pediatra para o neuropediatra. Algumas informações são muito importantes. Os meus filhos, eles brincam muito com dedos. Eles pegam objetos e ficam assim, ó. Muito, muito, muito. Ou assim, como se estivesse tocando algum instrumento. Ou assim, como se estivesse contando os dedos. Eles mexem, eles vivem num mundo muito imaginário. Tipo assim, no mundo deles, entendeu? Isso também é uma característica muito forte do autista. Essa realmente é a característica que se eu olhar uma criança hoje e ver elas mexendo muito com os dedos das mãos, no caso, é um sintoma de autismo, certo? É um sintoma muito importante e é um alerta para os pais, para as mães e para os pais que ainda têm dúvidas sobre o que o seu filho tem e ainda não está sendo acompanhado. Então, gente, não é fácil. Sociedade, como eu já disse, é preconceituosa. Vamos cuidar dos pequenos, porque assim, querendo ou não, a responsabilidade é nossa, entendeu? Eles não são independentes, eles se tornam cada dia que passa mais dependentes da gente, entendeu? Até ter um acompanhamento legal, até ter aquela desenvoltura, aquele desenvolvimento, para que eles sejam melhor acompanhados, o desenvolvimento vai vir aos poucos. E é isso, pessoal. Cuidem do pequeno de vocês. Quando eu começar a medicar as crianças, porque eu fui no neuropediatra essa semana. Eu já sabia que os dois eram autistas por causa dos relatórios, né, que me enviavam. E por causa da pediatra deles também. Só que eu não tinha levado ainda no neuro.
Mas a partir de agora, quando eles começarem a tomar medicação, né? O SUS, ele tem o genérico dessa medicação. Pelo menos para os meus, eles têm o genérico. Se não tiver, deem um jeito. Eu vou dar um jeito de comprar. E vou, assim que eu começar a dar para eles a medicação, eu vou passando aqui as informações de como que foi o primeiro dia, como que foi o segundo dia, terceiro até 7 dias, eu vou informar para vocês. O médico falou que em média demora de 1 a 2 semanas para estabilizar essa ansiedade que eles têm, essa agitação, essa agressividade também. Aí eu vou estar passando aqui o passo a passo para vocês, como que vai funcionar. E mãezinhas, tenham medo não. Se Deus nos deu crianças realmente especiais, é porque a gente tem a capacidade de amar e cuidar, tá bom? Cheiro, gente. Fiquem com Deus.